Vamos abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. O preço da traição. Então Judas, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Os irmãos podem sentar. Judas, um dos 12. Eu tenho martelado esses dias com essa passagem na minha cabeça, né? Nós estávamos lendo esses dias em casa, o nosso devocional lá no Evangelho de João, um pouco da história de Judas, e eu fiquei me lembrando disso depois, ficou na minha cabeça. Judas, um dos 12, ele estava com Jesus durante os 3 anos do ministério de Jesus, porque Jesus, após ser batizado, ele começa o seu ministério e ele já arrebanha os seus discípulos. E Judas, ele tem, durante todo o tempo que Jesus está com os demais discípulos, ele tem as mesmas oportunidades e os mesmos privilégios. Ele foi bem tratado com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele aprendeu com Jesus, ainda tinha um cargo de confiança, porque ele era o tesoureiro do grupo. João fala que Judas tinha a bolsa e guardava ali o que era as ofertas que davam para o ministério de Jesus, eram colocadas ali na bolsa ao que Judas guardava. E não era moedinha dessa que você vê alguém na rua tirando só, não. A Bíblia diz que tinham mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, como Joana, que era a esposa do procurador, né? Mulheres de posse. Então ele tinha condições ali, tinha uma renda boa. Uma parte Jesus mandava dar para os pobres, outra parte ele empregava no seu sustento quando eles iam de uma cidade para outra, se não tivesse pousada. Impostos também, porque Jesus pagava impostos, tem uma certa feita, até que Jesus vai procurar na bolsa e não tem dinheiro para pagar imposto. E ele manda Pedro ir lá pescar para poder encontrar, porque não tinha nada na bolsa. Olha aí, quais são os motivos. Então veja bem, que eu quero que a gente guarde hoje é isso: estar no meio de um grupo religioso não nos garante salvação. Eu preciso saber disso por 2 motivos. Primeiro, para eu não ficar olhando e julgando o outro. Fulano está lá no meio, mas está fazendo coisa errada. Estar no grupo não quer dizer que ele faça parte do grupo. Não quer dizer que ele vá para o mesmo lugar aonde todos vão. Porque muitos começam uma jornada e vários terminam antes, e vários param antes. Eu estava comentando de manhã na consagração, e quando eu comecei a fazer o seminário, da minha turma, só eu terminei. Eu tive que me unir com uma outra turma, porque minha turma parou. Foram parando no meio da caminhada, foram desistindo, uns por causa de trabalho, outros porque desanimaram, outros porque não tinham paciência para ficar estudando, para ficar na correria, ter que ler, ter que estudar. Então muitos pararam na caminhada. Quantas vezes acontece isso nas faculdades? Uma turma começa grande e aquela turma vai se diminuindo, vai minguando, daqui a pouco tem que juntar com uma outra turma, né? Até esse ano teve que mudar de horário, porque a turma da manhã não tinha mais número suficiente de alunos, teve que passar para a noite para juntar com a turma da noite para poder concluir o curso. Então essas coisas acontecem. Mesma coisa, em todo lugar é a mesma coisa. Quando o pastor fez seminário também, a turma foi minguando. Então é importante nós compreendermos que nem todos aqueles que começam terminam alguma coisa. Então, no tocante à vida espiritual, não é diferente. Muitos começam, mas no decurso da caminhada desistem diante das lutas e das adversidades. Quantas pessoas que você conhece, que batizaram contigo, que entregaram a vida para Jesus junto com você, que um dia foram até teus orientadores, pastores, mas
desistiram por causa das lutas e das provações, não conseguiram prosseguir. Eu não posso ficar olhando para as dificuldades, eu tenho que olhar para o meu alvo, eu não posso perder o meu alvo de vista, e o meu alvo é Cristo. Judas foi um dos 12, mas ele era um homem avarento. Ele queria dinheiro. A visão de Judas estava no dinheiro. Lembra da passagem da mulher samaritana? Eu citei esses dias. Da mulher que ungiu Jesus. Ela trazia consigo um vaso de alabastro. Em primeiro lugar, alabastro já é um mármore caro. E ela pegou aquele vaso de alabastro com um unguento de grande valor. E ela quebrou aquele vaso, abriu o vaso, né? Alguns dizem que aquele vaso ele via fechado, e a pessoa tinha que quebrar o vaso para poder derramar o unguento. O unguento ele se mantinha melhor com o vaso fechado, então para usar quebrava-se o vaso. E ela pegou aquele unguento, né, de grande valor, era nardo puro, e despejou sobre Jesus. Judas, né, só no Evangelho de João que fala sobre isso. Judas, ele falou: por quê? Por que a gente vai, por que fez isso? Que desperdício de dinheiro. Ela podia entregar esse vaso para Jesus com o unguento, nós o venderíamos, daria bastante dinheiro e nós daríamos para os pobres. Aí João fala, ele disse isso porque ele tinha a bolsa, era ladrão, e lançava o que se colocava ali, e roubava o que se colocava ali. Olha que coisa, ele era ladrão. Jesus permitiu que ele continuasse no ministério e continuasse como tesoureiro. É o que diz a palavra lá quando fala do joio e do trigo no campo. Quando o empregado vê que está nascendo o joio junto com o trigo, ele fala: Senhor, vamos lá arrancar o joio? E ele fala: não, porque se arrancar o joio agora vai danificar o trigo. Eles estão crescendo tão terros, a terra está ali com as raízes terras do trigo. Se você arranca o joio que está do lado, vai danificar o trigo. Deixa crescer. Quando chegar na época da ceifa, a gente tira tudo. O joio a gente joga para queimar, e o trigo a gente guarda no celeiro. É o que vai acontecer no final dos tempos com os homens. Então Deus está nos dando a oportunidade de caminhar juntos. Deus está dando para todos a oportunidade de ouvir. Deus está dando para todos a oportunidade de se posicionar diante do Senhor. Quantas pessoas que você já viu na igreja? Eu conheço um caso de pessoas que se converteram num determinado grupo, né? Não foi pastor, era um grupo de reuniões, e tempos depois, aquela pessoa que se converteu teve a oportunidade de ir lá falar para aquele que antigamente era o dirigente, tinha se desviado, para ganhá-lo para Cristo de volta. Porque aquele não conseguiu permanecer. Então o outro que foi lá falar do amor de Deus para ele de novo, porque ele tinha se convertido, tinha tido uma experiência com Deus e nunca desviou. Então o que nós precisamos fazer é: peraí, a minha experiência é com quem? É com o grupo? Eu pertenço ao grupo religioso ou eu pertenço a Jesus? Eu pertenço à igreja ou eu sou a igreja de Deus? Porque há uma confusão muito grande no tocante a isso. Quando nós falamos em igreja de Deus, as pessoas se prendem tanto ao templo em si, quanto à denominação, ou ao líder religioso. Nós não somos igreja porque nós pertencemos à igreja socorrista. Nós não somos igreja porque nós nos congregamos neste lugar, porque nós estamos aqui com o pastor Alcanto, com a pastora Vitéria. Nós somos igreja porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Amém? Ser igreja é diferente de pertencer somente à igreja. Eu não pertenço somente à igreja, eu sou a igreja. A igreja é formada por aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Então eu não posso sair porque eu faço parte. Eu não
dificuldades. Tomé teve dificuldades. Ele tinha dificuldades muitas vezes para crer. Ele teve dificuldade ali quando ele não viu Jesus, ele não estava entre os discípulos naquele momento. Mas não é que Tomé tivesse apostatado da fé, não. Tanto que na segunda vez que Jesus Cristo apareceu, ele apareceu a primeira vez, Tomé não estava. Ele apareceu a segunda vez, de novo eles estavam reunidos no cenáculo, fechado, as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Ou seja, mesmo depois da morte de Jesus, Tomé continuou com os demais discípulos. Ele não era incrédulo no sentido de apóstata, ele não tinha apostatado da fé, não. Ele apenas tinha dificuldades para crer em alguns milagres. Pedro, com aquele temperamento intempestivo dele, sempre tomando a frente de tudo. Se você for olhar na Bíblia, nos 4 evangelhos, o nome de Pedro é o que aparece mais vezes. Um discípulo que se destacou. E em segundo lugar está Judas. Foi um discípulo que se destacou também, só que de uma forma negativa. Normalmente, quando os discípulos, quando eles escreveram a Bíblia, escreveram os 4 evangelhos, já há muito tempo tinha se passado dos fatos. Mas sempre quando está lá Judas, aquele que o traiu, e entre os nomes dos 12 apóstolos, ele é sempre colocado por último. Que imagem ficou de Judas? Judas, o nome que é derivado de Judá. Louvor. Hoje, quem quer colocar Judas no nome? Quem é que colocaria Judas no nome de um filho? Eu estava assistindo um artigo e o pregador estava falando que ele, há uns anos atrás, ele ficou sabendo de um homem que ele queria colocar no nome do filho Judas Tadeu, por causa do santo católico Judas Tadeu. E aí o escrevente do cartório falou: não, você não vai colocar esse nome. Não, mas eu quero colocar. Não vai. Existe uma lei que nos dá o direito de recusar certos nomes, porque esse nome pode amanhã ou depois trazer transtornos para o teu filho. Se quando ele for se apresentar, ele vai falar Judas, acabou. Isso vai fechar um monte de portas para ele, vai fazer com que ele sofra escárnio, zombaria. Então hoje ninguém mais, mesmo que você lembre de alguém que teve um nome semelhante, que fez bem, porque não era só Judas, tinham outros Judas entre os discípulos. Tinha um irmão de Jesus que era Judas, e era um bom homem, foi um grande homem entre os apóstolos. Lá em Atos 15 fala sobre ele na reunião do Sinédrio. Tem a carta de Judas que está diante de Apocalipse. Mas quem quer colocar o nome de Judas? Até se você quiser, você corre o risco de não permitirem, porque existe um Judas que deixou uma marca tão grande na história, uma marca tão negativa, que ninguém mais quer saber desse nome. Então nós precisamos aprender. Eu sou a igreja de Deus. Eu sou povo escolhido do Senhor. Eu sou a igreja, eu não somente faço parte. Porque você faz parte de um grupo hoje, amanhã você pode deixar de fazer. Judas fez parte dos 12 discípulos, mas ele foi tirado. Não foi só porque ele morreu, porque ele já não podia ser contado, porque ele era traidor. E aí foi escolhido um outro, Matias foi escolhido para ficar no lugar dele. Nem com os 12 apóstolos ele é contado mais, porque ele amou o prêmio da iniquidade. Ele queria dinheiro, ele queria poder. Então nós temos que tomar cuidado. Eu quero pregar o evangelho, eu quero anunciar o evangelho, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Para quê? Para quê? É para que o teu nome seja glorificado ou para que o nome do Senhor seja glorificado? É visando o quanto você pode ganhar de dinheiro? Nós sabemos que existe isso. Existem pessoas que, quantos cantores evangélicos que começaram na igreja, mas por causa da fama, das cifras, abandonaram a igreja para cantar secularmente, se envolveram com drogas, se envolveram com o pecado, com a prostituição, e abandonaram a presença do Senhor. Não estou falando que é pecado um crente cantar música popular.
Se eu entre você e Deus, você que sabe do que você está cantando, que tipo de mensagem você está levando. Talvez uma mensagem romântica seria uma palavra ruim. Mas a pessoa começa a ver os louros da fama e ela começa a crescer o olho e começa a se perder. A Bíblia diz, abra aí a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então o apóstolo Paulo, ele está dando uma orientação a Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, era um jovem pastor, e ele fala com ele: olha, você toma cuidado. Toma cuidado com essa questão de dinheiro, com essa questão financeira. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si não. A pessoa pode ter dinheiro e saber administrar. Quantos grandes empresários usam o dinheiro para abençoar vidas? Eles mantêm projetos sociais. Ontem mesmo você escuta falar. Eu me lembro quando o Ayrton Senna morreu, um tempo depois, foi descoberto que ele tinha uma associação seninha. Ele não gostava que se divulgasse aquela associação. Ele usava do dinheiro que ele ganhava nas corridas. A irmã dele, que administrava, ou era para administrar após a morte, eu não lembro. A irmã dele continuou o trabalho dele e aí acabou sendo divulgado. E aí nós ficamos sabendo que a grande maioria das pessoas não sabia que ele mantinha uma instituição social. Vários jogadores, artistas, empresários mantêm com o dinheiro que ele ganha uma associação para ajudar pessoas, para ajudar comunidades carentes. Não está fazendo isso lá para o governo ver, não está fazendo isso para ninguém ver não, está fazendo, muitas vezes ninguém nem sabe. Ele mantém ali para ajudar pessoas. Então o dinheiro em si, ele não é o mal, mas o amor a ele. Também está escrito que aquele que ama o dinheiro jamais dele se farta. A pessoa não cansa, ela vai sempre querer mais. Isso a gente vê muito bem na política brasileira, na política de modo geral, mas na brasileira a gente tem presenciado isso diariamente. A gente fala: fulano já é rico, não vai precisar de mais dinheiro. E aí quando você descobre, o homem já roubou. Gente, o que isso vai fazer com bilhões? Ele vai gastar isso tudo na vida dele. Como que ele vai fazer? Para que isso tudo? Para comprar carros, para comprar joias que muitas vezes nem dá conta de usar. Porque essas pessoas são apegadas. Judas se apegou ao dinheiro. Ele andava com Jesus, ele via o que Jesus fazia, ele via Jesus curar. Presta atenção, não é porque Judas queria a ruína de Jesus, não. A Bíblia é bem clara quando diz que Judas, quando ele viu que Jesus foi preso, que ele ia ser julgado, ele ficou amargurado, ele se arrependeu, ele foi devolver as moedas. Ele acreditava que ele podia pegar o dinheiro e depois Jesus ia dar um jeitinho e ia sair. Ele tinha visto várias vezes eles tentando prender Jesus e não conseguiam. Mais uma vez ele vai dar um jeitinho dele, eu ponho o dinheiro no bolso e segue a vida. Só que ele não sabia. Ele não atentou, porque Jesus tinha avisado para eles que a hora dele estava chegando. Jesus ele fala, na ceia, Judas estava presente. Ele queria muito, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Era a última ceia. Ele ali, era a última Páscoa dele, e ao mesmo tempo a primeira ceia
ele pegou pão, pegou vinho, ensinou para eles a ser. Judas não atentou. Ele estava junto com eles, mas ele não atentou para isso. Às vezes você está no meio de uma congregação, as coisas estão acontecendo ali, Deus está se manifestando, Deus está falando, mas a pessoa não enxerga, porque ela tem os olhos em um determinado fim. Aqui ele diz, nós lemos em São Mateus 26, o que vocês querem me dar para que eu entregue Jesus? Quanto que vocês vão me dar? Que tipo de benefício eu vou receber para entregar Jesus? Eu sei aonde ele anda, eu sei os movimentos dele. Tanto que Judas, ele sai do cenáculo onde eles estavam participando da Páscoa, antes de Jesus ir para o monte. Ele sai e vai lá procurar os sacerdotes. Depois ele volta com os soldados e vai para onde? Ele não vai para o cenáculo, ele vai lá para o monte. Porque ele sabia para onde Jesus ia. Ele conhecia o caminho, ele sabia, convivendo 3 anos com Jesus, ele sabia qual era a rotina de Jesus. E ele vai entregar Jesus Cristo, achando que Jesus podia se livrar e que ele ficava com dinheiro. Não é isso que muitas vezes as pessoas fazem? Elas acham que podem roubar, usurpar, mentir, trair, e que vai ficar tudo bem, que ninguém vai ficar sabendo. Essa era a visão que ele tinha. Eu vou fazer e ninguém fica sabendo. Isso acontece também nas igrejas. Às vezes a pessoa vai lá, passa a mão do dinheiro em empresas. Não, mas eu vou pegar esse dinheiro aqui e depois eu devolvo. É só um empréstimo porque eu estou passando por uma situação difícil. Eu pego esse dinheiro, eu estou acostumado a mexer com dinheiro, eu tenho acesso ao cofre. Eu vou pegar esse bolinho de dinheiro aqui, eu vou pagar a minha dívida, depois eu trago. Depois eu reponho no lugar. A pessoa manobrista pega o carro, não, eu vou ali fazer alguma coisa com o carro, depois eu volto. Ele sabe que não pode fazer isso, mas eu vou ali só resolver um negócio, só dar um rolezinho ali, ou mostrar para as garotas que eu estou com um carro bonito. E aí sai, dá uma voltinha, bate o carro, é roubado, e aí? Então as pessoas acham que pode fazer, nós achamos muitas vezes que podemos fazer coisas que não vão trazer consequências. E depois a pessoa está com a vida totalmente embaraçada, totalmente atrapalhada, porque não vigiou. Eu preciso aprender a vigiar. Na minha vida, no meu dia a dia, eu preciso aprender a andar no temor do Senhor. Foi falado também hoje aqui no início do culto pela Adriana, viver no temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós precisamos aprender, ser sábio. O que é ser sábio? É avaliar a situação, a vida que você vive e fazer as escolhas corretas. Isso é ser sábio. Você precisa avaliar o que eu estou vivendo. Eu tenho um privilégio. Eu sou um dos 12. Eu ando com Jesus. Eu caminho com o Mestre, com o Salvador da humanidade. Eu não vou desperdiçar esse privilégio. Quando Jesus fala, vocês querem ir embora também? Os outros discípulos tinham se afastado de Jesus. Pedro fala, não, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, eu vou ficar contigo. Aí os outros que estavam ali, vamos ficar juntos, vamos ficar. Judas fica também. Mas no final, ele acha que dá para dar o jeitinho dele. Cuidado. Cuidado. Estarmos juntos, eu ensinei para minhas filhas desde pequena. O fato de serem filhas de pastor não fazem vocês herdeiros do céu, não. Obedecer, se sujeitar à palavra, seguir o exemplo, tudo bem, vocês vão para o céu. Porque o que a gente está vivendo, o que a gente está pregando é para ir para o céu. Agora, eu não vou levar ninguém. A Bíblia diz que eu sou uma carne com o meu marido. Eu sou um com ele 2 vezes, porque somos um na carne, pelo casamento, somos um no espírito, pela palavra. Mas, se um dos 2 desviar, que Jesus vier levar, vai quem está pronto. Os outros não vão, o outro não vai. E lá em São Mateus, quando fala sobre arrebatamento, sobre serão 2 moendo,
Um será levado, outro será deixado. Serão dois numa cama. Um será levado, outro será deixado. Ou você pensa que isso vai acontecer só lá no mundão? Ou você pensa que na igreja não vai ficar ninguém? O melhor exemplo é esse aqui. Entre os 12 discípulos de Jesus, um ficou. Um não estava pronto. Um foi se enforcar. Mesmo depois de ter traído Jesus, ele não voltou para se arrepender. Ao invés de voltar procurar Jesus, espera aí, procurar Jesus, Jesus estava preso, ia morrer. Procurar Jesus naquele momento ali, pedir perdão para ele, simbolizava colocar a própria vida em risco, passar pelas torturas que Jesus ia passar. Não, vou me enforcar, é mais rápido. Só que não tem caminho para salvação por aí. Então, nós precisamos tomar cuidado. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar na nossa natureza? Porque o preço da salvação Jesus já pagou. Eu nem gosto muito dessa expressão, mas às vezes a gente usa. O preço da salvação, o preço para que nós possamos ir para o céu, Jesus já pagou. Não existe, eu não vou pagar preço para a minha salvação. Mas aqui eu estou disposto a renunciar para me manter no caminho, para continuar andando com Cristo. Eu preciso pensar sobre isso e pensar seriamente. Quanto mais eu vejo que o tempo está passando, quanto mais eu percebo que o tempo está se findando aqui na terra, tanto no tocante à volta de Cristo, porque cada dia que passa é um dia mais perto da volta de Jesus. Não sei quando será, ninguém sabe, mas é um dia mais próximo da vida de Jesus. E segundo, a minha vida também está indo embora. Vai chegar um momento que eu vou para a glória em nome de Jesus, porque eu quero permanecer na presença do Senhor, porque eu quero morar no céu. Aqui vai acabar 60, 70, 80 anos. Hoje em dia tem mais jovem morrendo do que velho. A população do planeta está envelhecendo, porque as pessoas estão aprendendo a se cuidar. A tecnologia tem trazido cura para muitas doenças. Então as pessoas que chegam a certa idade, elas estão indo embora, estão aumentando seus dias. 90 anos, 100 anos. Nós vimos uma mulher com 90 anos fazendo maratona, né? Primeira mulher com 90 anos, com mais de 100, com 102 anos, olha só. É que a gente fala, mas acho que a gente nem quer crer, né, nisso tudo. Uma mulher com 102 anos, ela ela conseguiu participar de uma corrida de 100 metros, na maratona, desculpa. Uma corrida de 100 metros. Mas 102 anos. A maioria está na cadeira de roda quando chegar na cidade, ou precisando de ajuda para andar. A mulher correu, pode ser devagarzinho. Não sei quanto tempo ela levou para fazer 100 metros. Mas ela correu 100 metros. Gente, eu não corro 100 metros. Só se tiver um Hotmart atrás de mim, eu corro. Aí eu acho que eu consigo. Acho. Mas ela correu 100 metros, 102 anos. Te pega antes. Ele pega antes. Porque ele corre bem, eu não estou acostumado a correr. Então, então isso é importante a gente observar. E, como eu falei, os velhos estão ficando cada vez mais velhos e graças a Deus com saúde, né? Minha mãe está com 80 anos, viaja. Os jovens estão morrendo cada vez mais cedo. Violência, overdose, né? Drogas de modo geral, bebidas, o suicídio, que está muito grande entre os jovens. Então uma série de coisas tem findado com a vida das pessoas precocemente. Mas nós estamos nos preparando para morar no céu. Então vamos nos preparar de fato. Vamos entender que nós não estamos aqui para brincadeira. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. E que nós precisamos sim estar preparados para ir morar com Ele. Reconhecendo que o fato de eu estar entre os 12, de eu estar entre a igreja, não me leva para o céu. Mas
é um lugar onde eu posso aprender, mas eu preciso colocar em prática, obedecer aquilo que a palavra diz e me tornar uma discípula do Senhor, com todos os requisitos que o Senhor requer de um deles. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.